Oi Brasil! Nossa equipe foi convidada para conversar com o elenco e o diretor do novo filme de terror psicológico O Homem Invisível. Daí, pensei em trazer para vocês um pouquinho da história do terror e do filme que tem como protagonista a Elizabeth Moss de The Handmaid's Tale. Aliás, você sabia que ela ama o gênero? I actually really love Ali's show, Haunting of Hill House, which I watched before I met him. The Shining, I love the classics, It, Poltergeist, Exorcist, there's a film called The Strangers that I love. I really love the genre. O terror sempre foi considerado um gênero muito possibilitador no quesito de criar metáforas que representem os medos e questões internas das pessoas. E no cinema, provavelmente tudo começou com o expressionismo alemão, que foi um movimento cinematográfico criado na Alemanha depois da Primeira Guerra Mundial. E ele contava com filmes bem deformados visualmente, muito sombrios e com personagens excêntricos e assustadores. E era uma forma da população alemã lidar com aquela herança negativa da guerra. Enquanto isso, nos Estados Unidos, a Universal Pictures foi fundada em 1912 e era uma companhia que produzia, distribuía e exibia filmes. E foram eles que popularizaram esse gênero com os filmes de monstros, como Drácula, Frankenstein, Múmia, o Lobisomem e muitos outros. Eles ficaram conhecidos como os monstros clássicos da Universal. E olha que louco, eles já existiam em um universo compartilhado, o primeiro do mundo. E aí que entra o Homem Invisível, que também era desse universo. O filme original foi lançado em 1933 e contava a história do cientista Jack Griffin, que tropeça numa poção bizarra e acaba ficando invisível, e aí ele começa a assombrar a noiva dele porque ele fica doidão. I think that what Leigh Whannell, our writer-director, did with this film, taking this classic idea of the Invisible Man and sort of turning it on its head, putting a woman at the center of it and using it as an analogy for an abusive relationship and gaslighting was really quite brilliant, and it's what attracted me to it. It's why I wanted to do it. Foi inspirado no livro de mesmo nome do H.G. Wells, o autor de Guerra dos Mundos. O filme foi super bem de bilheteria e foi o filme de terror de mais sucesso desde Frankenstein. Por causa disso, até fizeram uma sequência em 1940 que chamava A Volta do Homem Invisível, só que com outra história e atores diferentes. E como se não bastasse, eles fizeram outro filme em 44 que chamava A Vingança do Homem Invisível. Eu acho que a galera realmente curtiu o Homem Invisível. You're crazy to know who I am, aren't you? Bom, com o fim da Era de Ouro de Hollywood, muitos filmes ousados começaram a ser feitos no fim dos anos 60 e nos anos 70. Um filme de terror muito reverenciado dessa época é A Noite dos Mortos-Vivos, do George Romero. O filme, primeiramente, escalou um ator negro como seu protagonista numa década em que o racismo nos Estados Unidos ainda era muito forte. E depois, o filme em si tinha várias críticas ao racismo no subtexto, além de metáforas com a Guerra do Vietnã e esse medo do estrangeiro, do que vem de fora, vem no formato desses zumbis. E com o passar dos anos, essa vertente social se tornou uma característica marcante do terror. I think that in the years since the first Saw film came out, horror films have gained a level of respect that they didn't have during that era. They were always the nasty little stepbrother of the film world. One step above porn, basically. I feel like in the last few years there's been a certain approach from filmmakers that has dragged the horror genre into the lens of critics. All of a sudden you're seeing more critically acclaimed horror films, and even horror films that are winning Oscars. Jordan Peele winning for Get Out was obviously a huge thing. I think that at the moment, specifically in the past couple of years, horror has become a really interesting medium for telling stories, important stories. I think that that's what we do with The Invisible Man. It's a sort of horror thriller, but it's about domestic abuse and the reality of what it's like for thousands and thousands of women and men in the world. Com o passar dos anos, O Homem Invisível ainda acabou ganhando muitos filmes, inclusive um de 2000 que eu amei na época, que chama O Homem Sem Sombra, que tem o Kevin Bacon no papel principal. E agora, nessa nova versão, O Homem Invisível tem bastante diferenças do original. A gente ainda tem o Griffin, que aqui é engenheiro de tecnologia. Só que agora, nessa versão, ele tem um relacionamento abusivo com a Cecília, que é interpretada pela Elizabeth Moss. E depois que ela tenta fugir dele, ele morre. Mas é claro que ele volta invisível para atormentar a vida dela. It was quite fascinating working with Lizzie and with Lee and discussing what we wanted from this relationship and what we wanted from Adrian, and sort of the research that I did trying to find stories of people that had been in these situations is incredibly confronting.
to know that this happens all the time. O filme é produzido pela Blumhouse, que é a grande líder atual na produção de filmes de terror. Eles são bem legais porque eles curtem investir em filmes de baixo orçamento. Por isso, eles acabam fazendo muitos projetos que se focam na parte psicológica da história, como por exemplo Corra, do Jordan Peele, que lida com racismo, e Uma Noite de Crime, que fala sobre violência e anarquia. I almost feel like we've kind of gotten back to what they were before. You know, with The Shining and The Exorcist and those, they're analogies for bigger issues. They're analogies for political or societal things that we're dealing with. I do feel like horror film has kind of gone back there with the work of Jordan Peele and hopefully with this movie and several others. It really has gone back to the idea of exploring fear and exploring this horror thriller genre with these underlayers of something that is very relevant. E como vocês já devem ter notado, esse negócio de usar metáforas sociais acabou gerando um nicho dentro do terror que a gente pode chamar de terror psicológico. São filmes mais voltados para as perturbações internas dos personagens do que para os monstros em si. A gente tem exemplos recentes de ótimos diretores que curtem fazer filmes assim, como Jordan Peele, que fez Nós e Corra, o Ari Aster, que fez Hereditário e Midsommar, o Robert Eggers, que fez A Bruxa e O Farol. Inclusive, são filmes que conseguem chegar a um público diferente e até quebrar o preconceito que muitas premiações ainda têm com o terror, como a Academia do Oscar. Corra concorreu a melhor filme e ganhou o melhor roteiro original. Mas é claro que a gente ainda tem barreiras. A Toni Collette e a Lupita Nyong'o, que estiveram entre as atrizes mais aclamadas dos seus respectivos anos, não foram indicadas ao Oscar. O Willem Dafoe também foi esquecido recentemente. There's definitely a lot more running, there's a lot more physical activity. I usually just sort of like sit and like act with my eyes. This was different. I had to run, I had to fight, and I had to breathe a lot. There was a lot of breathing. Antes de tudo isso, a Kathy Bates ganhou um Oscar por Louca Obsessão, que aliás descobrimos que foi uma inspiração para o diretor e roteirista Leigh Whannell do Homem Invisível. You know, there's a certain brand of thriller, adult thriller, that they used to make in the late 80s, early 90s. Hollywood was great at making these movies like Fatal Attraction, Misery. It's an adult thriller that is really a chamber piece. If you think about Misery, it's essentially a two-hander. You know, it's two actors, and they're brilliant, and the movie is so tense. You're not seeing as many of those adult thrillers being made for movie theaters anymore. You know, I feel like if Misery was made today, it would be a Netflix movie, as opposed to a big, wide theatrical release. And so I really wanted to get back to that, you know, this idea of adult thrillers. E o Homem Invisível se encaixa muito nessa proposta do terror psicológico. A gente tem uma atuação marcante da protagonista e o lance das metáforas sociais, que nesse caso são bastante voltadas ao relacionamento abusivo. It's a blessing to be able to have a genre piece, which is like sci-fi and horror, but we're also talking about very real, relatable situations that women are going through. And you have Cecilia, who is in this movie, who has to really step outside of herself to save herself and really prove her sanity to the people around her, but also prove her sanity to herself, which is very challenging. It's something that came about through the writing process. You know, I started with this character that I know and that I love. And my first thought was, how do I modernize this character? And as well as modernizing the character, how do I make it scary? And so one thing that I knew I had to do is base the movie around the victim of the Invisible Man. Not the Invisible Man himself. Humans fear the unknown, and so I needed to make the Invisible Man an unknown quantity. Então espero que vocês tenham gostado desse novo formato de vídeo, gostado das entrevistas, e vamos aí assistir O Homem Invisível nos cinemas. Um beijo, tchau!